A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Esse Deus tem que ser louvado, engrandecido a cada dia, porque esse Deus é maravilhoso. Esse Deus vem nos abençoando a cada dia mais. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus multiplicará a sua semente para destruir a sua necessidade. Ele multiplicará a sua semente para destruir a sua necessidade. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 31, versículos 10, 11 e 12, diz assim, deixa eu ver aqui, versículo 10, 11 e 12. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou, dizendo, desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou ou sobrou esta abastança. Então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas. Ponto e vírgula até aqui. Amém? Irmãos, enquanto os israelitas foram fiéis e obedientes, honrando a Deus com os seus primeiros frutos, os dízimos e as ofertas, e seguindo o mandamento de Deus, eles viveram em céu aberto. Eles viveram em céu aberto e tiveram abundâncias de bênçãos prometidas pelo Senhor. Mas quando o povo de Israel se esquecia de Deus e desobedecia a Ele, e retendo os primeiros frutos, os dízimos e as ofertas, passaram a viver em céu fechado. E colheram coisas que não deviam. Colheram tudo o que foi de ruim, sobre o qual Deus já tinha lhe avisado. Deus já havia advertido o povo de Israel sobre isso. E quando o povo de Israel desobedecia ao Senhor nesse sentido de reter os primeiros frutos, os dízimos e as ofertas, eles colhiam tudo que era de ruim. A Bíblia diz que Acas, o rei de Judá, que reinou na cidade de Jerusalém, 741 a.C., o rei Acas, ele se voltou contra Deus e fechou as portas da casa do Senhor. E em vez de ele levar ofertas a Deus, ele sacrificou-as a outros ídolos. Como resultado, os israelitas passaram a viver sob céu fechado. E isso hoje não é diferente. Quando nós desobedecemos ao Senhor, quando nós retemos aquilo que é do Senhor, que é o dízimo, Ele também não nos abençoa. Às vezes nós se perguntamos por que eu não consigo resolver tal situação, por que eu não consigo alcançar tal objetivo. Às vezes a gente tem que refletir e saber o que nós estamos fazendo para o Senhor. E os dízimos e as ofertas faz parte disso também. Quando nós retemos o que é do Senhor, o Senhor também fecha as janelas do céu para nos abençoar. Não é que Deus fala, se você não me der, não é isso. É que Deus realmente Ele quer a nossa obediência, Ele quer a nossa fé e a nossa gratidão a Ele. E o povo de Israel às vezes tinha esse defeito. Eles acabavam fazendo isso, se esqueciam de Deus, se voltavam contra Deus e acabavam se prejudicando, porque Deus acabava não abençoando o povo de Israel. E Acas foi esse, ele se voltou contra Deus. Ele fechou as portas da casa do Senhor e começou a ofertar a outros ídolos, a outros deuses. E nisso Deus deixou o céu fechado para Israel. Os israelitas chegaram até a perder batalhas por causa disso. Mas a palavra de Deus diz também que quando morreu o rei Acas, Ezequias, que começou a reinar sobre Judá, esse voltou-se para Deus. O rei Ezequias, ele voltou-se para o Senhor e abriu as portas da casa de Deus e consertou
E os reis de Ezequias, depois que ele consertou as portas da casa do Senhor, ele pediu para que os sacerdotes e levitas limpassem o templo da casa. E restaurou a adoração por meio de sacrifícios e de ofertas, conforme Deus havia ordenado. Depois ele determinou que o povo de Jerusalém entregasse a porção devida aos sacerdotes e levitas, para que esses pudessem dedicar a lei do Senhor. Então, Ezequias ele fez ao contrário, ele voltou-se a Deus. Ele começou a mostrar para o pessoal, para aquelas pessoas, para os israelitas, que eles precisavam voltar ao Senhor, precisavam fazer aquilo que agradava ao Senhor, que era a fé no Senhor Deus, no Deus Todo-Poderoso, Deus que provia tudo na vida deles, para eles deixarem de buscar os outros deuses como havia feito o rei da casa. Então logo o povo viu a ordem do rei Ezequias, imediatamente começou a contribuir generosamente à casa de Deus. Os israelitas que viviam nas cidades de Judá levavam os dízimos e os primeiros frutos e coisas consagradas ao Senhor. Eles juntaram em pilhas. E quando Ezequias viu essas grandes pilhas, ele perguntou a um dos sacerdotes a respeito dessas pilhas. E o principal dos sacerdotes respondeu o que eu já vos falei no versículo 10, e vou repetir, foi o que ele disse. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer, do que se fartar, e ainda sobrejo, ou seja, ainda sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e sobrejou, ou seja, ou sobrou em abastança. Os israelitas contribuíram liberalmente para Deus, e foram mais abençoados, e receberam ainda mais novamente tudo aquilo que eles ofertavam na casa do Senhor. Assim somos nós, meus irmãos. Quando nós contribuímos com amor, com dedicação, com fé à casa do Senhor, em obediência, os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós recebemos bênçãos abundantes do Senhor. Então é isso que nós temos que entender, que nós somos dependentes do Senhor. Tudo aquilo que nós possuímos, tudo aquilo que nós temos, é o Senhor que nos dá. Então nós temos que fazer com que o Senhor sempre se agrade por nós. Nós sabemos que Deus, Ele não quer realmente, nós sempre falamos isso, Ele não quer o nosso dinheiro, porque Ele não precisa, Ele é o dono do ouro e da prata. Mas por que nós sempre fizemos a mesma coisa? Porque às vezes tem pessoas que ainda não têm esse entendimento, que Deus é Ele que abre as portas do templo, Deus é Ele que dá o seu sustento, Deus é Ele que dá a sua cura, e Ele dá de graça. A única coisa que Ele quer é que nós venhamos a ter uma comunhão sincera com Ele. Que não venhamos adorar outros deuses, não venhamos adorar o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, e sim ao Deus que é o dono do ouro e da prata. Assim como foi o povo de Israel, que se libertaram desse mal e tiveram o céu aberto, assim somos nós hoje. Quando nós abençoamos a casa do Senhor com nossos dízimos, ofertas, o Senhor abençoa a nossa vida mais e mais em nome de Jesus. E a cada dia mais a gente vai colhendo pilhas e pilhas de bênçãos do Senhor. E que Deus continue abençoando a cada um de nós. E que a cada um de nós continuemos a ter esse entendimento. Nós temos cada dia trazer os nossos dízimos, a nossa oferta em agradecimento ao Senhor, a tudo aquilo que Ele faz na nossa vida, porque Ele faz o melhor para nós. E nós temos que agradecer em todos os momentos ao Senhor. Então que nós possamos dizimar e ofertar a casa do Senhor com alegria, com amor, sem obrigação, mas com amor à obra do Senhor. Porque o Deus é o Deus do impossível. E Ele fará o impossível na sua vida e mudará toda a situação da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Porque eu sei em que Ele tem crido. Eu sei que esse Deus faz. E Ele faz. Quando Ele promete, Ele faz. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar então?